A paz do Senhor, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir, bem-vindo à casa. Eu quero agradecer, meus amados irmãos, as palavras maravilhosas que vocês me enviaram, no último vídeo que nós postamos. Glória a Deus, aleluia, sobre os juízos de Deus na terra. E tem mais, tem muitas coisas que eu ainda vou falar nos próximos vídeos, meus irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês com ricas bênçãos sem par. Oh glória, que os bens de Jerusalém desçam nas vossas casas. Amados, eu estou maravilhada de tantas palavras de incentivo, Pois que Deus me deu essa unção para ser bispa. Glória a Deus. Não me acostumei com o nome ainda. Aleluia. Mas vou me acostumar. Ele me deu uma revelação essa semana para mim refazer o vídeo da visão do Michael Jackson e outros no inferno que eu tirei do ar. Por que eu tirei? Vou explicar para os irmãos. Porque eu fiz uma comparação chula. Eu vou falar aqui no microfone porque eu estou um pouco rouca. Glória a Deus, minha voz está saindo muito baixo. Eu fiz uma comparação chula com o Titanic. E aquilo eu fiquei pensando nas vítimas, no acidente, que não era certo nem correto nós estar fazendo aquela comparação chula. Então, amados irmãos, eu vou refazer. E ainda Deus me deu algumas revelações que no outro vídeo eu não tive, não passei para os irmãos, porque elas vieram depois da gravação, sobre o Michael Jackson. Glória a Deus. E aquele cantor do México também, que eu não vi, mas o Senhor Jesus me disse que ele estava no inferno e me falou os motivos. Glória a Deus. Eu fiquei muito infeliz depois, que eu falei, mencionei o Titanic de uma comparação chula. Fiquei pensando nas vítimas e tudo. Eu digo, não, isso é até um desrespeito. Aí eu tirei o vídeo do ar. E essa semana agora Deus me cobrou, falou que era para mim postar, refazer o vídeo, que ele não tinha me ordenado a tirar do ar. Claro que não. Eu tirei de mim mesma, porque a ficha caiu que não era certo. Falar assim. Outra coisa que eu vou responder aos irmãos, glória a Deus, é que tem muita sugestão que eu veja os vídeos de outros pregadores e pastores que falam do Apocalipse. Amados, eu não vou, eu agradeço pela sugestão, mas eu não vou falar nada do livro do Apocalipse, a não ser o que o Senhor me deu. Pela sabedoria que Deus me deu, eu não copio nenhum pregador. Eu não copio pregação de ninguém quando eu estou no púlpito da igreja pregando. Eu não copio visão de ninguém, porque isso é pecado. A Bíblia chama de águas furtadas, que aparentemente são muito boas. Nós estamos aqui para aprender, mas o fim delas não vai ser bom. Se Deus não deu, é um plágio, está plagiando a pregação do outro. Quem os usa é o Espírito Santo. E a mensagem vem quentinha do céu para nós, para transmitir à igreja. Não pense que eu não sei o livro do Apocalipse, que eu sei. Glória a Deus. Eu agradeço a sugestão. Então, me dizendo aí nos comentários, que eu tenho lido os comentários, pastora Nadir, fulano tem uma pregação muito boa do Apocalipse, outro tem. Olha, eu vou ficar com o que Deus me revelou. Quando eu fiz a
a pregação, não copiei de ninguém do 666, porque do sinal da besta, o 666, porque Deus me disse, o sinal, ele é condenatório. Foi Deus que me disse. E aí Deus me levou por esses meandros, né, da sua palavra. Me levou no livro do Apocalipse, nós fizemos uma excursão. Começamos juntos a excursionar o livro do Apocalipse. Eu não já fiz os vídeos para vocês por falta de tempo mesmo. Mas nas próximas semanas a direção é essa. O Senhor me revelou muitas coisas da cidade das 7 colinas. Eu não vou, amados, copiar estudo de ninguém. Eu vou falar sobre o que Deus me revelou e me mostrou. Sobre o livro do Apocalipse. Eu sempre caminho na direção do Espírito. Eu não vou sair dessa direção, desse patamar. Bom, outras coisas tem que eu quero avisar sobre esse vídeo. Eu sei que a repercussão vai ser grande. Glória a Deus. Que do outro até o Senhor me revelou que até o Daisy Washington, a Sandra Bullock viu e ouviu, mas não tiveram temor, me xingaram, né, lá na pátria dele, nos Estados Unidos. Muitos cantores, muitas pessoas de Hollywood assistiram o vídeo. Então, como vai ter uma repercussão muito grande, olha, por favor, não toquem em revelação nem visão. Se você não conhece os mistérios de Deus, e entra no canal para me xingar. Por quê? Essa semana que passou, Deus mostrou 2 homens que me perseguem, que eu não vou dizer o nome, Deus não autorizou. Tem 2 homens que me perseguem no canal, dizendo que Deus me dá mentira, que Deus é esse que dá mentiras para a pastora Nadir. Deus me deu uma revelação, eles falando desse jeito. Se vocês que me perseguem for ouvir esse vídeo, com certeza não. Saiba que um que tem os cabelos grisalhos, vamos dizer assim, o outro não está grisalho. O filho desse homem dos cabelos grisalhos que me persegue, o Senhor me disse que vai ser triste. Eu vi o anjo do Senhor dando-lhe uma espadada nas costas, que ele virava poeira. Ele não era mais nada nessa terra, e a matéria dele acabou para Deus. Viu, amado irmão? Mas era uma espadada tão grande que ele levava nas costas. No ar, ele era jogado no ar como virasse um pó, puro nada. O outro, o Senhor me falou, esse que levou a espadada é o que não tem cabelo grisalho. O que tem cabelo grisalho é o senhor, né? Já numa certa idade, tem o cabelo quase branco. E ele me ataca e me chama de velha coronga. O Senhor disse que contou os dias desse homem, e o fim dele será trágico. Será muito feio o fim desse homem que me ataca aí no YouTube. O Senhor disse, eu já falei com ele para eles não tocarem nos meus ungidos, mas eles não me quiseram dar ouvidos. Falou desse jeito. Disse, Senhor, eu posso dizer o nome deles? E Deus não me autorizou. Eu só disse, você pode contar a visão que eu lhe dei, não diga o nome. Não diga, porque eles não vão se arrepender e não vão te pedir perdão mesmo assim. Eles vão zombar mais ainda. Está na mão do Senhor. Então, o aviso está dado, está escrito na palavra de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas.
Ainda que você não creia que eu sou uma mulher de Deus, não vá para o inferno por tocar nas visões que Deus me dá. Ainda que você não creia que eu sou ungida do Senhor, diga apenas para Deus que não crê, mas não fique me defamando nem zombando, porque a sua queda vai ser cruel. O Senhor me revelou. Antes de eu narrar a visão com Michael Jackson, vamos ler aqui no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, amados irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer salvar a todos, os bonzinhos e os maus, os escarnecedores que estão aí. Quem não acredita que Deus fala comigo, ou que me dá as mensagens, e eu me pergunto e faço a pergunta para esses loucos, né? Que como que eu dei as almas para Jesus? Eu não tenho nada para oferecer, não tenho dinheiro, sou pobre, necessitada, mas o Senhor cuida de mim. Não faço fogueira santa, não vendo nas igrejas vassouras ungidas e lenços ungidos. Eu prego a palavra de Deus como ela é. Eu não tenho nada, só prego cajado, só prego a verdade. E as almas aceitam Jesus, se batizam por esse ministério. Eu não sei, eu não tenho nada a oferecer a elas, a não ser a palavra de Deus. Então eles devem estar loucos para tocar naquilo que Deus me deu. Mas tudo Deus, amados, me falou que é a pura inveja. Eles têm inveja de mim porque eu tenho o que eles não têm, não puderam ter, não tem porque não quer. Porque se pagarem o preço na oração, jejum, na madrugada, nos montes orando, eles vão ter também visões, revelações. Mas eles não creem que Deus me usa. E eu não me importo com isso, nadinho. Nada disso me importa e nem abala a minha estrutura com Cristo. Para mim o importante é Deus me amar. Glória a Deus. Ele me chamou e eu respondi a chamada. Eu não estou nem aí para eles. Eu estou falando isso para que você que está chegando agora no canal, para você que põe esses comentários chulos e sujos, parar com isso. Porque uma hora a conta chega pela mão divina. E quem pode escapar da sua vingança? Glória a Deus. Então, amados, certa feita, já não me lembro nem o ano que foi, eu tinha acabado de orar e me deitei e apareceu, né, aquele telão como é como um portal que Deus abre e a gente se sente como se estivesse lá dentro. E foi assim que eu vi o Michael Jackson naquela visão. Os outros foi arrebatamento de espírito. E eu vi, ali ele corria, começou a correr, não é? Em direção a umas caixas de lixo. O chão todo sujo do inferno, uma escuridão. É uma escuridão tremenda do inferno, mas você enxerga tudo lá. E eu passei a olhar ali, aquela visão, e via ele gritando e correndo, e aí eu vi um demônio. Glória a Deus, que Deus seja louvado em tudo. Sei que nada sou, amado.
Mas Deus me deu essa visão e foi tremendo. E aquele demônio estava numa vassoura, tinha um chapéu de espantalho, os cabelos dele eram como capim seco, olhos esbrugalhados, nariz de bruxo, uma coisa horrível. E ele dava aquelas gargalhadas imensas. E ele tinha uma vara de uns 10 a 20 metros de comprimento, com uma estrela oitavada na ponta. Tinha 8 pontas. E ali ele corria e eu escutava a voz de outro demônio por detrás das caixas, que estava encostado no muro cheio de lodo, um muro podre, cheio de lodo, o chão, uma coisa horrível. E ali o demônio ria e aterrissou. E eu vi a voz de outro demônio falar: eita! O demônio Og está torturando o Michael Jackson. E aí o Michael Jackson, ele fez assim para o Michael Jackson com o dedo, e o Michael Jackson veio se arrastando no chão igual um cachorrinho. Até ele não tinha querer. No inferno ninguém tem querer. Ele não resistia àquele poder do diabo. E ele chorava e gritava. E Deus tirou logo os gritos dele dos meus ouvidos, porque me traumatiza muito. É uns gritos horríveis, né? Glória a Deus. Eu estou gravando aqui na igreja, a cachorra já está lá fora latindo. E tem os barulhos aqui dos ventiladores, que aqui em São Paulo está incrivelmente quente. Então a gente está aqui com todos os ventiladores ligados, se aparecer os barulhos aí não estranho. E ali, queridos, eu comecei a olhar o martírio dele, e aquele demônio pegava aquela vara com aquela estrela e tacava nas costas do Michael Jackson, abrindo, literalmente era aberto. As costas, eu via o sangue, eu via cada vértebra da coluna dele e a carne dele sendo dilacerada. E tudo se fechava e começava de novo o martírio, e o demônio dando gargalhada. E foi aí que Jesus entrou em cena dizendo: olha, todos que se fizerem estrelas, ou disserem que são astro da música, e aceitarem esse título de ser astro de Hollywood, estrelas de Hollywood, e até mesmo os que dizem que são do meu povo, se aceitarem isto, estarão aqui sofrendo esse martírio, esse suplício. São duas palavras que o mestre querido gosta de dizer: suplício e martírio. Ele quase não fala tortura, ele fala essas palavras. E ali, glória a Deus, eu pedi a Deus, que eu não queria ouvir os gritos. Então o demônio pegava aquela vara e virava para o outro lado, onde não tinha estrela, a estrela ficava para um lado, a outra ponta. E o Senhor mostrava que ele queria fazer aquilo de microfone e colocar na boca do Michael Jackson até atravessar todo ele. E eu pedi a Deus que, para não ver, que foi tirado imediatamente. Eu só pedi a Deus nos pensamentos e foi tirado de mim, para mim não ver aquilo dali. E o Senhor começou a conversar comigo e falar sobre esses títulos, sobre dizer que é rei do pop, que era isso e aquilo. Todos que quererem ser maior do que o Filho de Deus vão sofrer no inferno. Que querer mais fama ou se achar mais famoso do que Jesus vão sofrer no inferno. E ali Cristo começou a falar também desse cantor, né? Juan Gabriel, que eu não conhecia, passei a conhecer pela internet. Fui
descobri quem era ele. E o Senhor disse: eu sou a resplandecente estrela do amanhã. Eu sou o que sou. E nenhum homem pode estar acima da minha palavra e acima do meu nome. E o Michael Jackson demonstrou também as chances que ele teve, o chamado divino. Ele teve muito chamado por Deus. Frequentou algumas igrejas que o Senhor mostrou que ele frequentou. Mas ele não quis responder a Cristo. Porque o dinheiro para ele era uma coisa muito forte, muito atuante na vida dele, era o dinheiro e a fama. E ali o diabo colocou no coração dele que ele tinha que mudar de cor para ter mais sucesso. Que ele tinha que alisar os cabelos para ter mais sucesso. E assim foi. O diabo deu fama, dinheiro, muito dinheiro. Mas também deu muitas dores. Muitas dores. Ele tinha o demônio da fibromialgia. Ele tinha o demônio de dores pelo corpo que causava dores meio intensas. E também o diabo cobrava dele tirando o sono. Tanto ele tomava muito remédio para dormir. E prejudicou o coração dele, enfraqueceu o coração dele. E também o Senhor me revelou, essas revelações vieram depois daquele outro vídeo. O Senhor me revelou como ele havia vendido os seus órgãos sexuais. O Senhor disse: um dos pecados dele está aqui no inferno, em que ele vendeu os seus órgãos sexuais. Quando eu gravei o vídeo, o Senhor não me mostrou como. E o Senhor mostrou que ele não era homossexual, mas vendeu os seus órgãos. E eu comecei a perguntar como era isso. Aí o Senhor disse: ele vendeu os seus espermas para banco de esperma, esses lugares que congelam. E quando ele fazia aquela dança, que ele colocava a mão na genitália e dava aquele pulinho para frente, ele estava sinalizando a Satanás que tinha sido feito a venda. Então eu passei a entender que também era um dos pactos dele. Ele estava dando sinais característicos quando ele fazia aquela dança, que ele colocava a mão na genitália. Ele dava sinais característicos ao diabo que tinha sido feito o que o diabo pediu. O Juan Gabriel era homossexual. E o Senhor disse que ele se prostituía também por dinheiro. Parece-me que aquele tombo que ele levava, que eu vi um vídeo dele, aquele tombo, o Senhor não deixou muito claro para mim. Porque foi uma coisa que vinha na hora da visão, vinha no meu pensamento. E eu gosto não de falar dos meus pensamentos, mas da voz, quando eu ouço a voz do Senhor nos meus ouvidos. Eu só transmito aquilo mesmo que eu ouço e que Deus me dá sinais. Mas aquele tombo que ele levou aqui na terra, ainda cantando no palco, era o Senhor sinalizando que era a descida dele para o inferno. Porque Deus me dizia, na hora que vinha isso na minha mente, Deus me dizia que tinha falado com ele muitas vezes para ele deixar aquele caminho, que aquele caminho levaria ao inferno. E é tanto que depois desse tombo ele morreu. Eu não vi Juan Gabriel no inferno. Eu só vi o Michael Jackson. O Senhor me dizia que ele também estava no inferno, mas eu não vi. O que eu vi dessa forma foi o Michael Jackson mesmo. Muitos não creem no inferno, amados, mas o inferno existe, é real. Glória a Deus. E é um mundo infinito. Eu vi várias repartições do inferno. Várias. Muitas repartições. O inferno é infinito. E o Senhor me disse que ele se alarga a cada dia para
todos os dias. O Senhor diz: todos os dias desce uma leva de alma para o inferno e muitos poucos sobem ao céu. É mais pessoas indo para o inferno do que para o céu. Eu vi a garganta do inferno, né? Então, como a garganta humana, e as almas descem escorregando assim, e uma pena bem grande, como pena de um rabo de passarinho bem grande, na frente delas aparece quando elas descem, e elas já têm consciência ali mesmo que elas vão ser apenadas, né? Vão sofrer a pena. Aparece uma pena bem grande. Vi várias almas descendo, escorregando pela garganta do inferno. Do mesmo jeito que a nossa garganta tem aquela baba que empurra, que desliza o alimento para o nosso estômago, tem aquela baba, né? Aquela secreção que é babosa, né? Babenta, que se mistura, levando, deslizando para dentro do nosso estômago. Assim também aquele lugar é muito escorregadio, aquela garganta do inferno. E eu via várias descendo, várias, acabando de deixar o hospital, já estava ali na garganta do inferno. E a pena é uma pena quase do tamanho de uma pessoa. Eu vi essa pena também na vida de Silvio Santos. É um problema muito sério falar com esse povo, eles não acreditam. E eu vi. Também quero lhe dizer que o Gugu não foi salvo. Deus não me autoriza a dizer o que eu vi. Mas o Gugu Liberato, ele não está com o Pai da Glória. Ele não foi salvo. Só isso que Deus me autoriza a falar. Também quero dizer à igreja, né? Que eu não me importo, irmãos. Mas vocês orem por mim. Eu não me importo nada com o que esse povo diz de mim ou não acredita. Não estou nem aí. Cada dia o Senhor acrescenta mais na minha vida, e isso é o que importa. Cada dia o Senhor me dá mais unções, visões, saúde para mim, para meus filhos, meus netos. Mas orem por mim, sim. Porque Deus me autoriza a dizer o resto das revelações, das experiências do inferno e do céu. Que se Ele me autorizar, eu estou orando, mas vocês me ajudem em oração. Eu vou fazer mais vídeos, sim. Não importa o que digam. Se uma alma se converter por essas experiências, eu já sou muito feliz. Se ao menos um se converter, né? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu já vou ficar muito alegre, muito feliz, né? E ali eu vou seguir no compasso de Deus, fazer o querer de Deus. Não ligo, isso não me enfraquece, isso não me abate, não me angustia, nada, porque meu coração está confiado em Deus e eu estou blindada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E aí, meus irmãos, também esse já foi um arrebatamento de espírito. Vou falar dessa visão também, que estava no conteúdo do outro vídeo. Foi de dois homens, né, que eu via. Um é um artista. Ele é um artista, e o outro, ele é um artista dos Estados Unidos, que ainda está vivo. Não sei se já morreu, porque eu não tenho televisão, eu não assisto filme, eu não sei nada disso. Mas ele era um artista conhecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E ele estava com um amigo num carro. E o carro batia em algum lugar, ou num poste, ou numa árvore. Eu não sei dizer direito. Eu sei que o carro dele batia, amassava toda a frente. E ali eles já se encontravam, né? Eu descia para o inferno é para baixo, eu descia com Jesus. Não sei por onde passei, eu não sei, eu nunca passo por aqueles túneis que as pessoas falam, né? Eu também estou estudando essas EQMs para ver até que ponto é verdade.
esses canal de EQM que tem aí, que é a experiência de quase morte. Estou estudando muito é enganosa. É visão de Satanás, é arrebatamento maligno. Outras são verdadeiras. Deus tem me dado discernimento, se Ele permitir também, vou estar postando isso. E eu descia com Jesus sentada, sabe-se lá Deus aonde. Eu estava sentada com Jesus nos ares. Eu não via poltrona, cadeira, mas eu estava sentada como eu estou aqui com Jesus, e nós descia. E ali eu ficava no ar, eu via tudo, eu estava descendo e vi tudo aquilo, aquela cena na terra do carro batido. E vi os dois com a mesma roupa que havia morrido. E eles morreram tão depressa que não sentiram nada. E eles desciam aos infernos num quarto, assim, uma sala, no tamanho de um quarto, com as paredes sujas, escuras, mofadas, um chão mofado, cheio de lodo, trevas, mas você vê tudo. E eles ficavam apalpando as paredes para ver se encontravam a saída. E eles perguntavam para o outro onde estava, o que é isso? Nós estávamos lá dentro do carro agora mesmo, o que aconteceu? Estamos aqui, nós não estamos sonhando. Isso não é um sonho. E eles falavam tanto de pensamento como de conversar. E ali Jesus disse: observa, somente observa. E nós no ar, eles não nos viam. E nós olhando para eles, eles não nos viam, não olhavam para cima, e quando olhavam não nos viam. E ali o amigo desse artista bateu numa porta, numa madeira, e disse: acho que isso aqui é uma porta. Aí ele conseguiu abrir, e tinha um imenso corredor que eu não vi o fim. Eu voei com Jesus sentada, né, até esse corredor. E o outro ficou lá, dizendo: vai, eu te espero aqui. E ficou lá esperando. E ele foi. E ele andou, e nós também voando, sentado, acompanhando. E ele chegou, né, na metade do corredor, assim, da onde a gente tinha saído. E tinha aquele monte de mulheres com uma beleza irreal. Parecia uma beleza assim, meu Deus. Ultrapassa a beleza das Miss Universo, né? Era loira, era ruiva, era morena, era as mulheres do mundo, assim, toda cor, mas uma beleza superior, assim. Era irreal, era mais que as Barbies, mais que qualquer outra beleza que eu já possa ter visto nessa terra. Seus corpos eram esculturais, suas peles não tinham marca de nada, nem de cicatriz, nem de mancha. Seus olhos eram muito lindos, mas que olho azul, outros esverdeados, outros cor de mel, outros acastanhados, pretos e por aí. Belas, pintadas, maquiadas, unhas esmaltadas, tudo de camiseta, assim, regata, com aquelas calças que muitas mulheres usam, aquela calça do inferno, chamada calça fusô, leg, não sei, aquelas calças agarradas no corpo, outras de short, outras de mini saia. E elas vieram de encontro ao homem naquele andar sensual, né? Eram todas muito sensuais, vestidas sensualmente. E o homem disse: eu acho que eu morri, estou no paraíso. Quando ele ia perguntar a elas que lugar era aquele, ele nem perguntou mais, que no pensamento dele, que Deus me revelava, Cristo me revelava, que ele estava para perguntar, ele esqueceu, saiu da memória dele por a beleza daquelas mulheres, que encantava ele. E aí as mulheres disseram: você quer um carinhozinho? Uma daquelas disse: você quer um carinhozinho? E ele: como não, eu quero. E elas pegavam a cadeira, sentava aquele homem na cadeira, dizia: senta aí, nós vamos acariciar você.
E começava a fazer carícia do homem, ele todo lá, todo extasiado com o carinho daquelas mulheres. Daqui a pouco uma cravou os dentes de vampiro. Eram os dentes vampirescos, parecendo aqueles dentes daquele tigre extinto, tigre de sábio, né? Aqueles dentes horríveis. E as capas delas todas foram caindo, e o Senhor disse: isso aí são as pomagiras que estão deixando a sua camuflagem. Olha como elas se camuflam no corpo feminino tão bem, e enganam. E tem muitas delas que vêm para a terra com aquele corpo e se filtra no meio da humanidade, e ninguém sabe que elas são demônios. Ninguém se dá conta, porque era como mulheres mesmo, canais na carne materializada. E ali aquele homem deu um grito e abriu os olhos. E o Senhor tirou os outros gritos seguintes do meu ouvido, que é um trato que eu tenho com Cristo, não deixar eu ouvir, porque me traumatiza demais, me deixa desolada. A palavra é essa. O psicológico fica extremamente abalado com aqueles gritos horrorosos. E outro daquele demônio cravava as garras, umas unhas como umas garras de animal, no ombro lá nele, no ombro aqui, e arrancava um pedaço de carne, e eu vi as veias tremendo assim, jorrando sangue, as veias, os vasos sanguíneos pendurados naquele pedaço de carne, e ele comia. Daqui a pouco o ombro do homem fechava, estava do mesmo jeito, e aquele suplício deles comerem e a carne voltar ao normal, né? Volta ao normal na mesma hora, e os demônios ficam fazendo aquilo eternamente, porque a pessoa não morre mais, e aquilo é regenerado, né? Glória a Deus. Na mesma hora que eles tiram a carne, eu não sei, já perguntei a Deus. E nós vemos pela medicina que o nosso corpo, incrivelmente, ele tem o poder, ainda aqui em vida, de se regenerar, né? De se curar. Lá no inferno, o diabo tira coração, come, tripa, pulmão das pessoas, e cresce outro imediatamente. Já perguntei a Deus como é isso, Deus não me fala. Aqui nós ficamos com cicatriz, com marca quando nos machucamos, mas nos regeneramos, cicatriz, aquilo passa. Por aí você tem uma ideia, lá no inferno isso é muito mais nítido e evidente, e o processo é muito mais rápido no espírito do que no corpo carnal. Só isso que eu consegui entender, porque Deus não me deu a revelação de que fosse essa, o que seria isso. Seria através de algum poder que ele dá no espírito do homem, mas é regenerado imediatamente. O diabo abre corpo de pessoas em duas bandas, daqui a pouco o corpo está normal, e por aí afora. Aí o homem ficou lá, o Senhor disse: ele vai sofrer aqui no inferno esse martírio, não é? Por isso, aí abria meus olhos e mostrava na minha frente ele aqui na terra com o telefone, aqueles telefones até meio antigos, né? Como aquele tipo do orelhão que todo mundo sabe ainda que existiu, o telefone daquele. E dizia: rapaz, uma hora ele falava rapaz, outra hora falava cara. Olha, o mês passado eu comi tantas, e esse mês eu tenho mais 2 para comê-las. E você comeu quantas esse mês? Aí aquela visão desaparecia. O Senhor disse: toda palavra ociosa que sair da boca do homem na terra será materializada aqui em suplício. Né, irmãos? Irmão, a coisa é muito séria. Um palavrão que você disser com o seu próximo, uma palavra chula, vai ser materializada aqui no inferno.
Qualquer palavrão será materializado. O diabo vai materializar em tortura, vamos dizer assim, numa linguagem que você possa compreender. E aquele homem estava sendo comido, porque ele dizia essa palavra com as mulheres. E o Senhor diz: todos na intimidade que falarem palavras que não seja referente ao amor, ou palavra chula na hora da intimidade do casal, vai ser comprada no inferno. E o Senhor me disse isso. Glória a Deus. E aquele homem ia sofrer por essas palavras que ele falava com as mulheres. Tanto mulheres como homens, Jesus me disse, que falar qualquer coisa das partes íntimas, né? Também Deus mostrou. Falar a respeito das partes íntimas. Falar com desdém, de forma imoral, vamos dizer assim. O Senhor vai cobrar quando a pessoa morrer, lá no inferno vai ser cobrado. Isso ele deixou muito claro. Falar que o homem tem isso grande, a mulher tem aquilo outro grande, que é muito bom, é muito boa. Todas essas palavras o Senhor me disse que vai ser cobrado no inferno. Daquela pessoa que não se arrepender, que não deixar o seu mau costume. Glória a Deus. E aí nós voltamos, e o homem estava lá ainda olhando, rodando aquele lugar. E aí entrava dois homens, entrava um homem, mas o Senhor me dizia que aquele homem era um demônio. E ele entrava com uma prancheta na mão, com a vida daquele homem escrito naquelas páginas. O Senhor chama de memorial. Tanto nossos memoriais estão lá no céu como no inferno. E o memorial daquele homem era lido por Satã, por aquele demônio que estava em forma de um homem. E aquele demônio dizia: você gosta de homem e de mulheres, você trai a sua esposa com um homem. E ele disse: daí, cara, falava assim. O que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, rapaz. Falava assim. Ela não sabe de nada, então ela não vai sentir nenhuma dor na alma, no coração. E o demônio dizia: você gosta de homem, né? O diabo fazia assim. Esse gesto, você gosta de homem e de mulheres, né? Traz sua esposa com homem, com mulheres. Pois já que você gosta tanto de homem, eu vou arrumar dois para você. Aí entrava dois demônios. Era como um formato de pedra o corpo daquele homem. E vão dizer aí, eu sei que vão debochar. Vão falar que eu vi o homem pedra, né? Aquele desenho, isso. Mas esses daí logo receberam a paga do Senhor. É um demônio como se eles fossem feitos de pedra, e aquele desenho animado é um demônio. Só que eram umas pedras todas quadradas, a musculatura dele. E como eu falei do outro vídeo, né, a genitália daquilo lá, daqueles demônios, saíam para fora e iam crescendo. E o Senhor dizia, ele saía correndo. Ele dizia: não, eu não quero não. Aí o demônio dizia: mas você não gosta de homem? Agora você vai se divertir com esses dois que eu arrumei para você. E ele abria aquela porta, saia correndo pelo corredor que aquele outro havia passado. E os dois demônios atrás dele. E o Senhor dizia: é esse suplício que ele vai sofrer. Que tortura mesmo. Vocês podem imaginar aí a tortura daquele homem. Eu não sou homofóbica, né? Quero deixar bem claro que nós não somos homofóbicos. A Igreja de Deus não é homofóbica. A gente prega contra o pecado do homossexualismo, como prega do pecado da bebida alcoólica, do pecado do adultério,
não é? Agora, se a pessoa quiser deixar as suas práticas, ela deixa, ninguém é obrigado. Nós não vamos para passeata nenhuma, gritar a palavra de ordem, nem sair por aí combatendo o homossexualismo dessa forma que o mundo imagina. Nós cristãos falamos para quem nos pergunta, quem está interessado em saber, que vem na igreja e pergunta: é pecado o homossexualismo? A gente vai dizer que é, mas a gente vai receber com todo carinho, com todo amor, porque é um ser humano que tem uma alma para ser oferecida a Deus. Não podemos desprezar ninguém. É idiotice ser homofóbico, é uma imbecilidade que não tem tamanho. Do jeito que a gente prega contra a prostituição, contra adultério, bebida alcoólica, vício, droga, a gente também prega contra o homossexualismo, dizendo que é pecado. Agora, quem quer deixar a droga deixa, quem quer deixar o adultério deixa. Deus já fala no livro de Zacarias que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Ninguém vai obrigar ninguém, nem pegar no pescoço de ninguém a força, não é? Para deixar o pecado. Quem quer servir a Jesus se submete a Jesus e a sua palavra. Quem não quer, a gente não pode fazer nada, nem ir para a rua gritar a palavra de ordem ou levantar a bandeira contra o homossexualismo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nenhum crente foi chamado para isso. Fomos chamados para pregar a palavra como ela é e deixar que as pessoas abram o seu próprio coração para Jesus, sem força ou sem violência ou qualquer outra parafernália que inventam por aí. Então é isso, amados. Orem por mim, glória a Deus, para que no abrir da minha boca saia só a mais pura verdade, sem engano e sem dolo para a sua alma, porque esse canal é um canal de abrir olhos. Pode aguardar os vídeos que eu prometi do Apocalipse 5 e vou seguir os passos de Jesus. Não vou imitar ninguém, nem copiar ninguém. Amém? Um abraço a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.